Essa é a aula de álgebra booleana, né? E estamos discutindo então o andamento da disciplina até o momento, tá? Então vimos a partir do Shannon, a teoria de Shannon, que quantificou uma proposta de quantificação de informação. Foi uma proposta interessante que viabilizou, na verdade, o entendimento do processo, do que significa codificar, né? Converter a informação, né, o universo real, composto pelos símbolos, diversos símbolos e os seus, claro, símbolos escolhidos, né, pela necessidade humana. Tá? A gente não coleta todos os dados, não coleta aquilo que interessa, mas são símbolos e que têm as suas ocorrências, que típicas, né, depende da realidade, e esses símbolos e suas ocorrências são convertidas, né, em dados, né, através de um processo chamado codificação. Quer dizer, eu preciso pegar aqueles símbolos e codificá-los de alguma forma para torná-lo, para representá-los de uma forma escrita, né, ou registrável, tá, para poder torná-los dado. E se tornar dado só depois que você pega aqueles símbolos e registra eles, tá? Porque se não tiver esse registro, eu não consigo armazenar, não consigo comunicar, não consigo manipular, tá? Essencialmente esse é o processo. E a gente viu que existem formas de codificação, formas eficientes de codificação, tá? Eu consigo ter 100% de eficiência, no sentido que eu consigo ter um universo, um espaço de código onde eu consigo inserir 100%, né, da quantidade de informação disponível. Ou seja, dependendo da quantidade de informação, depende do o universo da sua realidade, e aí, no instante da codificação, eu consigo ter criar códigos através do Shannon Fanon e do Huffman, códigos que são perfeitos no sentido de ter máxima eficiência e máxima densidade, né? Depois vimos que, após esse processo de máxima codificação, máxima eficiência e codificação, a gente pode acrescentar algumas redundâncias. O problema é quando você maximiza a eficiência, todo bit se torna-se extremamente crítico. Ou seja, se eu perco um bit, uma perda há uma perda significativa, quer dizer, a parte correspondente à informação ele perde junto, né? Não há redundância. Esqueci novamente de trazer um exemplo, né? Tem textos, por exemplo, que texto extremamente redundante, né? Exemplo de texto onde você perde vários caracteres estão distorcidos, mas mesmo assim você consegue ler e entender o texto, tá? Porque há uma redundância muito grande. O nosso cérebro é capaz de associar, né, e suprir essas deficiências ou esses erros, substituindo pelos caracteres corretos, tá? Essa é uma capacidade que nós temos e que permite a gente ler mesmo em condições onde o texto está muito degradado, tá? Então, esse processo, né, de codificação pode ser agregado propriedades que inserem características de tolerância a falhas, do tipo algoritmos que inserem códigos que permitem a detecção de falha e a correção de falha, tá? A gente viu esse exemplo, deu os exemplos, né, do uso da paridade. A paridade é apenas um dos exemplos, tá? Só com bit a gente consegue fazer muitas outras, existem muitas outras técnicas, né, de detecção de erros, tá? Mas o princípio básico está lá, né? É uma lógica, um algoritmo que você faz, uma conta que você faz, né, em cima dos bits. E é claro que o bit, a gente sempre está trabalhando com bit por ser unidade elementar, mas você pode fazer isso com qualquer sistema de codificação. Então, um sistema de codificação baseado em caracteres, em letras do alfabeto, pode ser em outros tipos de símbolos, né? Ideogramas, no caso da língua chinesa, por exemplo. Você pode ter símbolos que significam algumas abstrações, né? Ou pode ter notações, como a notação química, que são símbolos criados justamente para dar máxima eficiência nesse processo de codificação. Tá? E sejam significativos, possuem significado sob o ponto de vista de uma determinada área, né? Então, a notação química ele incorpora, né, alguns sentidos, alguns significados importantes e relevantes para a área da química, tá? E assim por diante, né? Então,
a gente está usando o bit como exemplos, né, com potencial de criar essas propriedades todas, tá? E que pode ser estendido para outras formas de codificação, tá? Então, códigos detectores de erro, códigos corretores de erro, né? Usamos um exemplo, né, da distância de Hamming e a codificação de Hamming para entender como os códigos podem ser utilizados também para agregados, né, agregação de bits para se detectar e consertar, né, corrigir falhas, né, erros. Claro que sempre dentro de limites, né? Tá? Então, o Hamming, por exemplo, no caso de 4 bits, ele expande para 3, ou seja, expande para 7 bits no total, mas ele corrige apenas um único erro, né? Um único bit errado dentro desse set, tá? Então, ele tem essa restrição. Então, é um problema estatístico. Se tem um ambiente muito ruidoso, onde você tem a chance, a probabilidade de ter mais de um bit virando, né? Você precisa ter outros algoritmos, outras técnicas de codificação para proteger. E provavelmente vai implicar em ter mais bits de proteção, tá? Aumenta a redundância, cai a eficiência, né? Ou seja, alguma coisa que eu posso codificar com 4 bits passa a exigir o dobro, o triplo, né, de bits para ter essa proteção, tá bom? Mas é possível. Então, o objetivo nosso não foi mostrar só em detalhes, né, o funcionamento desses códigos, desses algoritmos, foi realmente vocês sentirem, ter um sentimento, ou perceberem, né, que o que é possível fazer com esses códigos, tá? Bom, a gente está entrando na área chamada álgebra booleana. O que é álgebra booleana, né? Em todos esses processos que envolveu codificação, ah, códigos corretor de erros, a compressão da aula passada, que também é uma manipulação de códigos, né? Para lidar com códigos, uma vez codificado, nem sempre você tem códigos eficientes. Aí você entra com o processo de compressão, né, para reduzir a quantidade de bits. E, inclusive, com perdas, né, que é uma área muito importante, muito relevante, muito interessante, porque aproveita algumas características da fisiologia humana, ou característica humana, para ajudar nessa redução. Quer dizer, você usa as características humanas para selecionar os dados, né, que serão descartados, que a gente sabe pesar os valores, né? Você consegue descartar, né, e manter a qualidade final do dado codificado, né? Então, todos esses processos envolveram, como trabalhamos com bit, envolveu a manipulação do bit, né? A gente destaca a capacidade de processamento como necessidade para você fazer uma boa compressão, por exemplo, né? Então, mas como é que você manipula o bit? Essa discussão. Claro que é o processador que faz a manipulação, mas todos eles, todos esses casos da codificação, estão trabalhando com bit. E a base matemática para trabalhar ou manipular o bit é essa aula de hoje, né, que é sobre a álgebra booleana. Ele é um pouquinho mais extenso do que a própria álgebra, né, booleana. A gente vai trabalhar, inclusive, com processos físicos que possam manipular, né, o bit. Então, não sei se vai dar tempo para hoje, mas, em todo caso, vamos tentar cobrir esse assunto, né, de álgebra booleana com a aula de hoje, tá bom? Então esse é o contexto, acabou ficando um pouco extenso, mas eu quis mostrar todo o contexto do caminho que estamos seguindo, tá? Depois a gente vai ter um pouquinho mais de folga, viu? Depois da álgebra booleana a gente vai dar vai entrar em semiótica, que é uma área da humanidade, então vai dar um pouquinho mais, não é que seja mais fácil, é mais abstrato, tá? Mas pode despertar em vocês uma nova área, né? Um novo interesse, escapando um pouco dessa área de exatas, né? Muita matemática, talvez, tá? Mas, em todo caso, eu considero essa parte de codificação uma área muito interessante, tá? Saindo do universo dos bits, né? Quer dizer, usando outras bases para fazer a codificação, você tem um universo gigantesco, né? De trabalho envolvendo inclusive a parte de criptografia, envolvendo a parte de é, mesmo a compressão, né? Novas tecnologias, porque a compressão está ligada realmente em novos produtos, né? Na área digital, modelagem 3D, toda essa área envolve compressão, envolve técnicas de compressão e envolve entendimento, estudo da fisiologia humana.
né, tem muito a ver com estudo de biologia, conhecimento de biologia, limitações humanas, né, olhar o corpo humano e o processo humano sob o ponto de vista da informação. Então, isso tudo, né, implica diretamente, né, nesses algoritmos de compressão e nesses algoritmos que tentam gerar produtos novos, né, para o consumo humano, né? Tá? Então, são dimensões que a gente está apresentando para vocês. Então, tem muita coisa para mostrar em pouco espaço, na verdade, né, de tempo. Então, vamos para a aula de álgebra booleana. Vocês estão vendo a transparência, né? Desculpe, o slide. Tem um hábito de Sim, falar em transparência. Oi, estão, né? Tá. tá aparecendo. Aqui é um truque novo que aprendemos com uma aluna. Deixa eu ver. É isso. Finalmente, nós temos o nosso pointer, laser pointer aqui, né? Vocês estão vendo também, né? Sim, Legal, né? Agradeço. Quem foi? É a Júlia? Que deu a é dica, a né? Júlia. Obrigado, Júlia. Tá? A gente aprende com os alunos também, viu? Vamos lá. Então, vamos começar com o sistema binário e os operadores binários, tá? Rapidamente, tá? Então, a gente viu o bit, né, como unidade elementar da informação, a gente viu, então estamos brincando com o bit desde o começo, né? Não só usando como unidade, como o Shannon usou, mas também como código, né? Tá? Como representação do dado, tá? E aí nós temos algumas operações que a gente consegue fazer com bit. A gente viu algumas operações aritméticas, mas tem um conjunto, por ser bit, né? Ele tem um universo de operações lógicas que pode ser realizado, que é próprio do bit, do sistema binário. Tá? Não dá para fazer, por exemplo, no sistema decimal. Tá? Então, existe uma coisa chamada álgebra booleana, tá? Que é único do bit, né? Que é único do sistema binário. Tá? Então, são operadores. A gente tem outros operadores aqui, tá? Outros operadores lógicos, que a gente vai ver mais à frente, quando a gente estudar o DNA. Tá? A gente vai ver DNA também, biologia, né? E aí, na combinação dos genes, tá? Você tem genes sendo combinado, você tem um processo lógico aí, né? Um gene recessivo, um gene dominante, né? Tudo isso, quando você está combinando o DNA, ele tem um processo, um processamento binário. E aí entra outros operadores, né? Quer dizer, no fundo você pode decompor para esses operadores aqui, os booleanos, a gente vai explicar por quê, tá? Mas são operadores diferentes, tá? Mas interessante, né? Então, o bit tem umas implicações muito curiosas, né, nesse sentido, tá bom? Então vamos ver primeiro esses operadores booleanos, tá? E que a partir desses operadores booleanos eu consigo derivar essas operações aritméticas e também esses outros aqui. Mais à frente a gente vai ver, tá? Bom, a álgebra booleana, tá? É homenagem ao um filósofo e matemático chamado George Boole, tá? Então é homenagem a George Boole, que, claro, nasceu e morreu, né? Em 1800, tá? Bem antes da invenção do computador, ou bem antes até da popularização do conceito do computador, né? Então, afinal de contas, ele já estava prevendo a criação do computador, né? Para propor essa álgebra, né? Lógico que não, né? No fundo, ele, como filósofo, né? Ele trabalhou com o sistema binário justamente por uma questão filosófica mesmo, tá? Então, o objetivo principal dele era, através da matemática, através da álgebra, né, tá, determinar se uma expressão, né, pode ser verdadeira ou falsa. Tá? Então, imagine na filosofia, né? Filosofia, você está buscando a verdade, né? Você tem a busca da verdade. Vocês lembram da aula do conhecimento, né? Você tem que ter não só perguntas, né, mas questionamentos, mas a partir de uma base que você considera verdadeira, crenças verdadeiras, o que eu consigo derivar, né, combinando eles
né, se eu consigo chegar num outro tipo de verdade, ou quais são as dependências, né, que fazem com que isso seja verdadeiro ou falso. Tá? Então, essas relações entre essas variáveis que podem adquirir estados verdadeiro ou falso, né, ou seja, estado binário, tá, era o interesse justamente do Boole, né, montar expressões com sentenças usando variáveis binárias, né, ou dois estados, verdadeiro ou falso, tá? Tentar chegar, através dessa expressão, uma álgebra, né, uma equação, chegar num resultado, né, que poderia dar um resultado verdadeiro ou falso e checar também a dependência desse resultado em relação às variáveis que estavam sendo colocadas dentro da expressão. Bom, tem um problema de filosofia. Então, coisas complicadas, né, composições complexas, imagine com centenas de variáveis. Né? Como é que você lida com centenas de variáveis, né, para chegar numa conclusão se essas combinações podem resultar ou não chegar numa verdade ou não, né, chegar numa verdadeira verdade ou é uma falsidade. Tá? Então, essa era a preocupação do Boole. Tá? E o que aconteceu quando o computador se tornou, era decimal, né? Tornou-se binário, tá? E chegou a fazer, vamos aproveitar algumas coisas. E foi buscar e aproveitar esse trabalho do Boole, né? E aí foi criado, foi denominado essa coletânea de álgebra como sendo a álgebra booleana, em homenagem ao nosso amigo George Boole. A computação, como sendo uma ciência mais recente, ele pega emprestado conceitos e trabalhos de diversas áreas. Né? A gente viu, né, que a computação, à medida que vai avançando, vai aproveitando muita coisa da filosofia, muita coisa da matemática e assim por diante. Tá bom? Bom, nosso amigo aqui, o Boole, tá? Ele usa a álgebra booleana, usa os operadores lógicos mais importantes, né? Sendo o OR, AND e NOT, tá? Então, são as três operadores, a gente vai ver mais em detalhes à frente, tá? Consideradas básicas, tá? O Turing, que é um outro nome importante da computação, tá? Ele, não sei se vocês já ouviram falar, ele participou da construção do primeiro computador a válvula britânico, né? Ele era inglês, então é o Colossus. Né, diferente, foi contemporâneo, essa construção foi contemporânea do esforço de guerra americano, que foi o ENIAC, né, onde foi construído, que é considerado o primeiro computador, mas na verdade o Colossus foi o primeiro computador, tá, a válvula a ser construída. Mas ele, antes desse trabalho em cima do computador, do Colossus, ele trabalhou, né, na decodificação, né, durante a guerra, na decodificação do código Enigma, né, da criptografia alemã. Bom, antes disso, ele demonstrou que essas funções lógicas AND, OR e NOT, né, são suficientes para representar todas as proposições lógicas, né, não só da matemática, como também da filosofia. A gente vai ver que a gente consegue decompor, né, inclusive as operadores matemáticos, né, aritméticos, desculpe, tá, nessas expressões básicas AND, OR e NOT. Tá? Então, aqui, né? Cadê? Opa, nós estamos perdendo aqui. Mas, me perdi. Tá. Bom, tem tá aqui, né? Então, nós temos aqui esses operadores como sendo base para, inclusive, para essas operações aritméticas. Né? A gente vai ver isso hoje ainda, tá? E é lógico, esses operadores lógicos implica C e somente C também são derivadas, né? Você pode decompor, né, e reduzi-los a esses elementos lógicos fundamentais, né? Esses três elementos lógicos fundamentais, tá bom? Isso é importante. O Shannon, né, é o primeiro a aplicar a álgebra de Boole na análise no projeto de circuitos lógicos digitais, tá? Então, esse é um outro histórico. É uma época que realmente há uma combinação. Todo mundo, foi na década de 40 que, na verdade, não, foi antes, que, agora esqueci o nome do autor. Cara,
Desculpe, depois eu lembro. Mas ele foi importante, fez a prova do somador binário, né? Antes era usado um somador decimal, mas conseguiu fazer uma prova, né, usando a lógica booleana e a lógica binária, na verdade, para construir um somador. A gente vai ver mais à frente. O somador binário, né? Que permitiu e viabilizou a utilização de um sistema binário, um hardware binário, na construção de computadores. Desculpa, foi a Thanasoft, né? Esse cara, né? Inclusive, apesar de ser trabalhar nos Estados Unidos, ele era húngaro, se não me engano, tá? É um nome importante, apesar de não ser muito conhecido, tá? Tá aqui, né? O Colossus e o ENIAC, tá? Com esforço de guerra em 1940 e 43. O problema do Colossus, né, o ENIAC ficou muito mais famoso, né, como sendo o primeiro computador à válvula. Aliás, foi o primeiro a utilizar o conceito de computação, tá? O conceito de computador, tá? Então, essa foto aqui, tá? Bom, por que ficou mais famoso? Porque teve a sorte, né, ou azar de acabar a sua construção, né, depois da guerra. Tá? O azar do Colossus, que foi usado para quebrar a criptografia alemã, né, foi que ficou pronto antes, né, ficou pronto durante a guerra. E por que isso é um azar? Né? É um azar porque, como foi usada para criptografia, por decisão do governo inglês, foi mantido como um projeto secreto por 10 anos. Né? Então, as pessoas começaram a conhecer sobre a existência do Colossus somente depois de 10 anos. Enquanto isso, o ENIAC, que ficou pronto depois da guerra, não tinha esse compromisso, né? Porque não foi utilizado durante a guerra, e por isso tornou-se público, né? Foi gerado artigos em cima desse do ENIAC, tá? E ficou mais famoso e ficou conhecido como sendo o primeiro computador à válvula construído. Bom, tem nomes interessantes, né, nessa construção do ENIAC, tá? O Eckert Mauchly, tá? São nomes importantes no desenvolvimento do ENIAC, mas tem um cara chamado John von Neumann, tá? Von Neumann é o nome mais famoso na área de arquitetura de computadores. Ele não participou, né, da construção do ENIAC, mas ele foi o cara que, pelo lado do exército, né, que bancou a construção do ENIAC, tá? Ele foi o cara que supervisionou essa construção, né, como consultor, tá bom? Então, e ele escreveu um artigo sobre o ENIAC que ficou famoso. É por isso que essa primeira decisão dessa arquitetura ficou associada ao nome do von Neumann, apesar de que o autor realmente deve ter sido um desses dois, né, o Eckert ou o Mauchly, né, que desenvolveram essa arquitetura do computador. Tá? Então, um pouco de história. Apesar desse von Neumann ser famoso nessa área da computação, ele é um gênio na matemática, tá? Ele é um gênio extraordinário, tem um talento fantástico na área matemática. O pessoal da área matemática conhece ele muito mais pelos trabalhos desenvolvidos, né, pela matemática do que pela computação. Bom, a álgebra é o ramo que estuda a generalização dos conceitos e operações da área da aritmética, né? Tá? A aritmética é o ramo que lida com números, tá? Então, a álgebra é um termo árabe, né? Então, variáveis e funções, tá? Então, vocês estão vendo álgebra desde pequenininhos, né? Desde o ensino médio, se não me engano, ou até fundamental, tá? Então, na álgebra booleana, as variáveis têm apenas dois valores possíveis, né? O 0 e 1, tá? Então, vamos ver como é que funciona, tá? Funções de uma única variável, funções de cima, né? De uma única variável booleana, binária, né? Então, bom, o argumento é o x, né? O 0 e 1, duas possibilidades. Tem a identidade, ou identity, tá? Que é igualdade. O not, que é a reversão, a inversão. 0, força tudo 0. E 1, né? Que força tudo para 1, né? Então, esses dois são independentes do argumento, que é aqui, né? Que é o x. Então, f de x, né? É álgebra, né, com funções de uma única variável.
As funções de duas variáveis, não, essa aqui também é a função de uma única variável, que é a inversão, né? A operação NOT, que é uma inversão, tá? E esse cara aqui, ó, NOT, tá bom? Inversão. Então, se tiver 1, se o argumento for 1, ele inverte para 0, se for 0, ele inverte para 1. Tá? A expressão dele normalmente expressa dessa forma, aqui, uma barra em cima, tá? Como é que é difícil escrever uma barra em cima, né? No nosso teclado. Função de duas variáveis envolvendo A e B, tá? Nós temos aqui a composição da A e B, montando o argumento aqui, tá? E aí nós temos 4 entradas possíveis e 16 resultados, né? Vamos lá. 0 e 0, né? 0 AND 0. Deixa eu ver se tem uma coisa mais detalhada. Acho que é mais fácil pular para cá já. Operação AND, né? Tá? AND, então, são uma função de duas variáveis, A e B. A AND B, né? Tá? Representado por um ponto. Muitas vezes é confundido com multiplicação, tá? Mas na verdade é um ponto e funciona como se fosse uma multiplicação, na verdade, né? Porque olha a conta que ele faz, né? Então você tem um A e B aqui dos dois lados, 0 com 0, 0 AND 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. 1 e 0 dá 0. Ou seja, você força sempre o 0, né? Tá? É como se fosse uma multiplicação por 0. A única possibilidade de dar 1 na saída seria 1 AND 1, né? Tá? Esse cara aqui, 1 e 1. Tá? Então, só dá verdadeiro se ambos forem verdadeiro. Tá? Isso é uma questão da álgebra booleana, né? Tá? Essa sentença se torna verdadeira somente se ambas, né, as variáveis forem verdadeiras. Tá? Então, se qualquer uma delas for falsa, né, o resultado será falso. Tá? O ou é o contrário, né? Qualquer uma dessas variáveis sendo verdadeira, né, ele se torna verdadeira. Tá? Então, aqui 0 e 0 dá 0, que é a única condição, ambos são falsos, então dá um resultado falso. Qualquer outra combinação que você tenha o verdadeiro, prevalece o verdadeiro, tá? Isso é o OR. Então nós vimos as três estruturas lógicas, as três operações lógicas possíveis, né, dentro da álgebra booleana. O NOT, AND e o OR, né? O, tá? Além disso, a gente tem algumas operações, mas são derivadas, né? O NAND, NOR e SHOR. Tá? O NAND é o AND invertido, né? O resultado do AND, eu inverto ele usando, né, o operador NOT. É uma combinação entre o AND e o NOT. O OR também. O NOR também é um OR e um NOT, né? Inversão do OR. E o SHOR chama-se OR exclusivo, tá? Que tem essa tabela de verdade, vamos ver se está aqui. Operação SHOR, né? Tá? Ele é derivado também, né? Mas depois a gente vai mostrar essa derivação, né? Como é que a partir do AND e OR, né? A gente cria o SHOR, tá? Mas o SHOR é o seguinte, né? É um OR, né, exclusivo, tá? Ou seja, ele é OR até aqui, né? Tá? Mas quando ambos são 1, né? Ambos são 1, ele dá 0 como resultado, tá? Então, qualquer combinação onde você tem um arranjo de 0 e 1, tá? Ele vai dar 1. Tá? Mas se ambos forem 1, ele vai dar 0 como saída. Tá? Isso é o SHOR, tá? Ou exclusivo. Isso aqui, o ou normal, é também chamado de ou inclusivo. Tá? Inclui, e para ser o contraponto do ou exclusivo. Tá? Esse seria o ou inclusivo, isso aqui o ou exclusivo. Aqui temos o NAND, é o inverso, né, do AND, 001, que é 110. E o NOR, né, que é o inverso do OU, né? Aqui o OU é o 0111 e aqui o NOR é 1000.
partir dessas operações, né, nós temos algumas propriedades, né, da álgebra booleana, tá? Tem alguns nomes aqui, mas acho que é mais fácil eu ver por aqui, tá? Primeiro, a idempotência, que tem para ambos os operadores, né, o AND e para o OR, tá? Que isso aqui talvez seja mais fácil de entender, né? AND desculpe, ou do A, variável A, independente do valor seja 0 ou 1, né? Tá? Esse A mais A igual a A. Tá? A AND A igual a A. Então, se A for 0, é 0 AND 0, isso vai dar 0. Se for 1, vai dar 1 AND 1, e vai dar resultado 1. Vale a mesma coisa para o OU. Tá? A absorção, tá? Bom, isso é melhor provar depois como é que funciona a absorção, tá? Depois a gente vai ver como funciona. Ele, no fundo, ignora o B nessa operação, né? Então, independente do valor do B, tá? Vai dar sempre o resultado A. Isso vale tanto para o operador, na combinação do operador AND e operador OR. Tá? A gente está usando mais aqui, o símbolo mais como operador OR. Tá? Não é só uma aritmética, tá? Complementariedade, né? Se você pega isso aqui e faz um AND com o inverso do A, tá? Vai dar sempre 0. Da mesma forma, você faz um OR, né, com o inverso do A, você sempre tem um 1 como resultado. Okay? Isso vale também esse símbolo aqui de ou exclusivo. Tá? Bom, propriedade associativa, tá? Meio que direto, né? A ordem não importa, tá? Isso vale para... Essa propriedade existe também para a álgebra decimal, né? Tá? Então, a ordem tanto do AND como do OR, né? Ela é indiferente. A mínima e máxima é quando você satura um dos lados, né? Por exemplo, você faz um AND com um 1, né? Um true, vai dar o AND, é o próprio AND, tá? Então, se isso aqui for 0, AND 1 vai dar 0, tá? Se for 1 AND 1 vai dar 1, tá? Isso vale, isso é o AND, né, para o 1 e o AND para o 0 dá 0, sempre, né? Ele sempre, o 0 aqui, o AND faz com que qualquer, independentemente do estado da variável, ele gere sempre resultados igual a 0. Máximo, mesma coisa, né? Você está fazendo um OU com 0, ele não agrega, né? Tá? Da mesma forma, com AND, desculpe, ou com 1 vai fazer com que ele vire tudo 1. Esse é o De Morgan, né? A gente pode provar mais tarde, mas basicamente significa o seguinte, né? Um not, um end, um end de dois nots, né, de duas variáveis, equivale, tá, a essa estrutura aqui. Tanto a absorção como o De Morgan são derivados, né, das demais propriedades. Tá? Acumulativa, desculpe, comutativa também vale, né? Já vimos. E a distributiva, tá? Também da álgebra decimal. Isso aqui vale na decimal também, isso aqui também na álgebra decimal. Talvez a única diferença, né? Aqui você faz a distribuição do A, né? Tá? A and B, né? Você tem A and B, você está distribuindo o A, A and C, né? Aí você tem essa expressão aqui. Tá? Da mesma forma você tem essa expressão aqui, né? Aí você pode fazer o contrário, para cá, você colocando o A em evidência. Não é isso? Você coloca o A em evidência e você tem o A and B, né? Ou C. Tudo bem? Isso é tranquilo, né? Talvez seja surpreendente que os operadores AND e OR, né, não tem diferenças de priorização que existe na álgebra decimal, né? Na álgebra decimal, o AND, né, na álgebra decimal, isso aqui seria equivalente à multiplicação. A multiplicação ele é mais forte, né? Ele exige uma execução primeira do que a adição. Né? Então, uma combinação de... não está aqui, tá?
uma combinação qualquer entre os dois operandos, soma e multiplicação, vai levar numa situação diferente. Aparece aqui na distributiva, né? Veja como funciona essa distributiva para o operador OU, né? Como OU e AND são, como se diz, operadores no mesmo nível, então eu consigo fazer a distribuição, a propriedade distributiva também para o OU, tá? Então, nessa expressão aqui, foi colocada em evidência a variável A com o operador OU. Veja que interessante, né? Então, eu consigo transformar isso aqui em A ou B, né? AND A ou C. Tá bom? Tudo bem, gente? Estão acordados ainda? Tá cedo ainda, né? Sim. Tá bom. Então, vamos fazer algumas provas para tentar acordar vocês, vai. Vamos pegar essa operação. Deixa eu ver. É isso mesmo, né? Acho que eu deixei no slide a operador de absorção aqui como prova, tá? Então, eu vou fazer um truque aqui. Eu não sei se vai funcionar. Vou parar essa apresentação. Ok. Vou tentar acionar a segunda câmera, que eu não sei. Deu conflito da última vez. Espero que não dê agora, tá? Como é que eu faço isso? Uma boa pergunta. Já sei. Vou acionar a câmera. Tá? Acionei a câmera. Agora eu vou passar para apresentar uma janela. E cadê a câmera? Não. Não está na lista? Não. Ih, gente, não estou achando a tela. A câmera. Parece que congelou a minha imagem, é isso? Congelou. Tá dando conflito mesmo. O que está aparecendo agora na tela? O teu rosto congelado. Ok. Você tá tentando ligar duas câmeras ao mesmo tempo? Isso. Mas assim ele dá conflito mesmo. Tenta ligar só que você. Ligar a outra só, se a outra for mais importante. Naquele dia no atendimento tinha funcionado. Então, eu consegui fazer funcionar. Fechar. Vou fechar isso aqui. Fechei o aplicativo, não voltou, né? Mas o microfone está ativo, né? Tá. É que não existe dentro do Google Meet, né, recurso de câmera, né? Independente. Então, isso que está dando um problema. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui em vídeo. Se você entrasse com uma conta pelo seu celular e usar. Aqui, mudei. Eu mudei minha câmera aqui no dispositivo. Agora sou eu, né? Não, tá Sim. funcionando? Tá congelado ou não? Sim, tá normal. Tá normal. Minha mão tá se mexendo. Vamos ver se é a outra aqui. Tá se mexendo. Oh, legal. Tá. Agora vocês estão vendo uma imagem de quê? De A uma caneta. caneta. Uma caneta. Tá, mas o problema é se está espelhado ou não. Deixa eu ver se está espelhado. Vou escrever alguma coisa aqui. Opa. Onde que dá para escrever? Não, peraí. Vou escrever uma letra. O que aparece aqui? Tá invertido? A letra B.
Oi, letra? B. Tá invertido? Não, Tá né? normal. Tá normal. B2. B2. Tá É, legal. você tá escrevendo com a mão direita pra gente, eu acho que tá normal. Não, é que aparece espelhado para mim na Aqui tá imagem. normal. Ah, isso é bom. A minha imagem não aparece mais, né? Não, não tá Ok. aparecendo, não. Ah, aparece grande ou pequeno? Você tem como ampliar a imagem? Tá pequeno, mas dá pra ampliar. Tá. Então, acho que vai precisar ter uma ação por parte de vocês. Vocês vão ter que ampliar aí. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Pra quem não achou, é só fixar a tela dele. Ok. Então, vamos ver se eu consigo trabalhar aqui com essa imagem. Vamos lá. Bom, o nosso objetivo, né, então, manipular um pouco, trabalhar um pouco essas propriedades, né, da álgebra booleana, tá? Então, vamos lá. Vamos usar propriedade de... E agora? Absorção, né? É isso que eu falei? Dá para ler o que está sendo escrito ou não? Dá só o primeiro A ali que tá cortando um pedacinho. Ah, tá. Tá fora do lugar, né? Isso é bom saber. Tá. Então, tá bom. Então, a propriedade, né, de absorção é o A, né, AND, A ou B, né, que é igual a A. Certo? Tá aparecendo? Sim, Tá bom. Ótimo. Então, vamos usar primeiro a propriedade distributiva, né? Então, que é essa operação distributiva aqui, que vocês aprenderam há muito tempo atrás, né? Estão craques já, né? Então, desculpe, isso aqui é eu vou começar com outro. Comecei errado. Vou começar com outro. É mais divertido. Vou fazer a distribuição com o operador ou. É muito mais curioso, né? Então, vamos distribuir o ou. Então, fica assim. A ou A, né? AND A ou B. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que foi feito? Eu distribuí, né, o A com o operador ou aqui. Tá bom? Bom, aqui usando a tabela aqui da álgebra booleana, será que dá para fazer uma brincadeira? Estou tendo um problema aqui de janela. Ele está reclamando que eu não consigo compartilhar a minha tela. Será que eu tenho que resetar isso aqui? Bom, tá bom, depois resolvo. Vamos lá. Então, vamos usar a próxima propriedade, que é identidade, né? Isso aqui, ó, tá? Usando uma das, no fundo, identidade, a idempotência, que é a primeira propriedade. Isso aqui é o A, né? É o próprio A, tá? Então, isso aqui vira A, AND, A ou B. Que é igual isso aqui, né? Que a gente viu aqui, né? Igual isso aqui. Então, são equivalentes, tá? Esses dois aqui. Então, o que mais? Vamos continuar, então, com esse cara aqui, fazendo novamente uma propriedade associativa, tá? A, aqui, né? A, AND A, ou AND, A, AND B, tá? Isso aqui é igual isso aqui é igual a próprio A, né?
tá? AND, ou, desculpe, A, AND, B. Dúvida aqui, gente? Não, né? Vou colocar o A em evidência, tá? Fica aqui, desculpe. AND aqui, ou B. Certo? Dúvidas? Nenhuma, né? Tá dando para entender, né? Alguém se perdeu ou não? Né? Eu coloquei em evidência aqui. Tá travado ou não? Todo mundo tá ouvindo? Tá dando pra ver sim. E tá dando para ver, né? Tá Sim. sim. Ah, legal. É importante. Bom, aqui, né? Isso aqui, né? Você está fazendo um ou com um, então isso aqui satura, né? Quer dizer, força é um ou de um. Então, isso aqui vira um. Tá? Então, isso aqui no fundo é um A AND um, tá certo? Que a gente sabe também que uma operação AND com um equivale ao próprio A. Tá? Assim, nós conseguimos provar, né, essa propriedade chamada absorção, tá? Onde essas expressões, deixa eu levantar um pouquinho, né? A AND A ou B equivale a outra expressão A ou A AND B, que é igual ao próprio A. Quer dizer, o B desaparece, né? Tá? Ele fica independente da variável B. Tá bom? Então, essa é uma manipulação da álgebra booleana, tá? A gente faz em várias ocasiões, tá bom? Então, vamos tentar voltar para a tela. A dúvida, gente? Deu para acompanhar, né? Esse é o tipo de trabalho que a pessoa da matemática faz. Então, o papel e lápis é muito importante, né? Quadro negro, giz é muito importante para fazer esse tipo para dar esse tipo de aula, né? Vamos lá, gente. Vamos voltar para a aula. Só que acho que eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Configurações. Esse negócio é complicado. Tá. Estou de volta? Estou de volta. Sim. Agora vamos ver se eu consigo colocar minha tela. Conceder permissões para compartilhar a tela. Não é possível compartilhar. Deu algum problema. E agora? Não consigo entender porque que não estou conseguindo colocar. Alterar o layout. Está no automático, mosaico. Tá. Gente, eu não estou conseguindo compartilhar. Eu não sei se eu tenho que entrar e sair de novo. Eu vou fazer isso, tá? Por favor, não fujam. Oi. A gravação vai continuar se o senhor fizer isso? É verdade. Eu vou cancelar a gravação. Bem lembrado. Obrigado.